Continuando, vamos para o item 43, sistema de reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser do médium, ou a dos assistentes, a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Essa era possível, só a experiência poderia dizer a última palavra. Então, quando você faz uma proposição, você tem que buscar a solução. E as proposições que eram feitas na época, trouxe para o Kardec um ponto de reflexão de que o que está acontecendo? Como nós vamos observar essa situação? Se existe uma proposta inteligente, seria do médium? E para a gente ter certeza, tinha que fazer as experiências necessárias para obter a resposta. Desculpa. Mas notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Então já tinha começado a ter uma indução, pelo menos a concepção de que existia uma indução mental de alguma coisa de alguém. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era que se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Então, se tinha a resposta inteligente que provinha dos assistentes ou de algum dos médios ali, então tinha alguma coisa a radiar naquela pessoa. Já saiu do materialismo puramente dito. Então, é importante como que o Kardec vai encadeando o raciocínio. Faça ideia quantas pedradas ele tomou, quantas amizades ele perdeu, quantas amizades sinceras ele conquistou. Então, nós precisamos de aprender a valorizar tudo isso que ele trouxe para nós, para que a gente consiga entender realmente o grande valor de toda essa obra e, principalmente, o grande valor de Kardec como ser muito preparado, muito instruído, de uma psicologia impressionante, porque ele não se abalava com as críticas, ele aceitava as críticas, entendia as críticas e buscava compreender o que tinha por trás das críticas e tirar o melhor proveito. E as críticas serviam, mesmo sendo para destruir, serviam para fortalecer ainda mais as ideias espíritas. E outra coisa interessante, ele publicava na sua revista a opinião dos seus adversários. Isso não é para qualquer um. Se o pensamento externo fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada, mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte, a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Então, se você consegue, pelo pensamento, movimentar uma mesa, dar respostas inteligentes, fazer que essa mesa responda, além de mover-se, responder a determinadas questões, então você estava dentro de um fenômeno digno de ser estudado. Seja o ruído, seja o movimento. Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles? Que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Então, por que os sábios se afastaram na hora que tinham que estudar? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os momentos, e com os mais positivos fatos, que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é, muitas vezes, contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as provisões. Com efeito, difícil me é acreditar que a resposta provenha de mim mesmo, quando a pensar no branco e me fala em preto. Então, quando ele tem aquelas ideias, que as pessoas estão trazendo as ideias, estão trazendo todo um conjunto de teorias, todo um conjunto de informações, para demonstrar que aquele fenômeno é expresso pelo pensamento de alguém, então, estranho dos assistentes, mas as pessoas estão pensando numa coisa e a mesa responde outra.
De quem é o pensamento que está mexendo nessa mesa? Do espírito. Mas está todo mundo pensando que ia falar o nome de alguém ali e dá uma resposta totalmente diferente. Então isso aí foi trazendo para ele as informações de que existia algo mais. Em apoio da teoria que preconizamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e o dos assistentes, mas que prova isso senão que estes podem pensar como a inteligência que se comunica. Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Espera aí. Então aqui ele está dizendo que às vezes alguém lá estava pensando a mesma coisa que a resposta dada. Óbvio, poderiam estar pensando junto. E muitas das vezes aquele médium estava muito sintonizado, muito afinizado com o espírito que provocava os fenômenos, aquela pessoa no caso. Isso é possível. Mas por que tem que pensar sempre diferente? Por que tem que pensar diferente? Então, a inteligência que se comunica vai normalmente pensar de forma parecida com algum daqueles médiums. E não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Então, se você está lá, está pensando uma coisa, aquela inteligência que está se comunicando está pensando a mesma coisa, hoje nós dizemos assim, estamos em afinidade, certo? E a gente observa às vezes no estudo espírita, uma pessoa vai fazer a página e outra vai fazer a palestra. Eles não se comunicaram, não procuraram saber quem era que ia falar o quê. E a página e a palestra condizem. E um estudo que a gente fazia na hora do almoço, na empresa que eu trabalhava, a gente deparava com um quadro muito interessante. A gente ia para o almoço, batendo papo, conversando, e quando a gente voltava para o estudo, também a gente continuava a nossa conversa, abria o livro do Emmanuel, daquela série de mensagens, a gente sempre fazia o estudo sequencial, era exatamente o texto que a gente ia estudar. Aí o Emmanuel vinha só trazer ali naquela página o esclarecimento para aquilo que a gente tinha conversado, e muitas das vezes os nossos entendimentos estavam condizentes com aquilo que estava sendo passado. Então, isso são chamados afinidade, e um que chamava de sincronicidade. Fatos parecidos com esse. Quando no curso de uma conversação, o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, direis por isso que de vós mesmo vem o pensamento? Basta alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que de positivo fique não ser em absoluta esta teoria. Então não adianta, dentro de uma reunião, a gente já citou aqui vários exemplos, já está colaborando com esse texto aqui, que é onde a gente tem os mais variados, as pessoas mais variadas possíveis, pensando, conversando, falando sobre um assunto, e às vezes eles têm um pensamento bem semelhante, bem parecido, bem compatível, bem coerente um com o outro. E existem pessoas que até se comunicam por pensamento. Como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados? As respostas dadas a perguntas mentais ou em línguas que o médium desconhece? E mil outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. Olha que interessante, né? Então, a pessoa não sabe escrever e ela psicografa uma resposta. Ela tem pouca instrução e fala daquele assunto filosófico de uma forma bem elevada e com bastante conhecimento de causa naquele momento que está ali. E respostas a perguntas mentais que alguém fez e a resposta está lá. Aí a pessoa vai ler aquela resposta e fala assim, mas espera aí, não, eu perguntei isso mentalmente, não está lá a resposta. É muito comum isso atualmente também, até no meio em que a gente está, que a gente convive, que a gente vive, vai conversando
num estudo, por exemplo, a pessoa cria uma dúvida, ela pensa em fazer aquela pergunta e a pessoa responde automaticamente e assim vai sucessivamente. A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação, provada como está, moralmente, pela natureza das respostas e a presença de uma inteligência diversa da do médium e da dos assistentes, provada também o está materialmente pelo fato da escrita direta, isto é, a escrita obtida espontaneamente sem o lápis, nem pena, e sem contato e, malgrado de todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. Então, a escrita direta, a pessoa botava uma folha, por exemplo, na mesinha ali do lado, e estavam lá conversando, e aquela folha aparecia toda escrita, com respostas inteligentes, com um texto com uma boa caligrafia, ou com caligrafia condizente com o que o espírito tinha, e eles pegavam aquilo ali, olhavam, e aí? A folha está em cima da mesa, ela aparece escrita. Ah, mas por que esses fenômenos não acontecem hoje? Por uma série de fatores que a gente não vai avaliar aqui, mas principalmente devido à debilidade da saúde das pessoas que ficariam mais debilitadas se usassem as suas energias para esses fenômenos físicos que desgastam o médium. É um dos fatores. Então, as pessoas ali, todo mundo pensava algumas pessoas pensavam numa pergunta, às vezes coincidiu a pergunta e a folha aparecia escrita com aquela resposta. O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente que se veja nele um reflexo dos assistentes. Então, aquilo que era expresso pela espontaneidade, todo mundo tinha a expectativa de uma resposta, aí vinha uma outra. E aí? Então, ele mostra que não era simplesmente o magnetismo ambiente, o magnetismo das pessoas. Então, tinha um fenômeno inteligente, o caráter era inteligente do fenômeno, e não pode ser posto em dúvida, porque dava uma resposta com conteúdo filosófico, ou até mesmo com conteúdo científico, ou uma resposta diferente daquilo que o grupo esperava. É o primeiro passo. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso, contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não somente se veja nele o reflexo dos assistentes. Então, as pessoas estavam ali, os assistentes estavam todo mundo pensando em alguma coisa diferente, em alguma coisa, a resposta era ao contrário daquilo que se queria. Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Quando, numa reunião de pessoas honestas, surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, fora desastencioso para com os assistentes, pretender-se que ela haja provindo de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Então tem lá um grupo de pessoas bastante respeitável e vem a comunicação grosseira, cheia de palavras de baixo calão, com ofensas, não era de ninguém ali. Ah, mas alguém pode estar pensando nisso, sob a influência de um espírito que pensa assim. Então nós temos que ter esses cuidados, temos que ter essas observações, para que o conjunto não seja prejudicado por nossos pensamentos e questionamentos vazios.